o sistema econômico da Venezuela não é e nunca foi o comunismo, o socialismo, né? A Venezuela vive um capitalismo de compadrio. E eu acho que a única coisa que vai mudar são os compadres, né? Que vão pegar no dinheiro, ou vai aumentar, ou vai diminuir, enfim, a única coisa que vai mudar é nesse sentido. E o Brasil também, de certa medida, tem um capitalismo de compadrio quando se fala em dinheiro público. E é esse, talvez, um dos grandes erros do governo Lula e do PT ao longo dos últimos anos, né? De não combater esse capitalismo de compadrio. Mas são duas coisas interessantes que a gente tem que pincelar para acabar esse assunto. A Colômbia ainda está sob ameaça, porque se você ir por esse ponto que o Everton colocou, que eu até como eu falei na primeira semana, de existir uma resistência dos militares da Venezuela, não existe invasão na Venezuela através do mar, né? Os Estados Unidos vai precisar de um aliado de território para poder invadir a Venezuela através de um território. Então, e aí as opções são poucas, ou é Brasil ou é Colômbia, porque do outro lado existe uma barreira natural que vai dar muita dificuldade. E a lógica do petróleo mundial, e aí a gente tem que se ater a isso, né, porque vai influenciar no Brasil de algumas formas, porque se os Estados Unidos passar de alguma medida a pegar o petróleo da Venezuela, em vez de pegar o petróleo que busca hoje, por exemplo, na Arábia Saudita, apesar da autossuficiência dos Estados Unidos em termos de petróleo, consome aquilo que produz, aquela coisa toda, usa as importações e exportações para manter a lógica de mercado. Se os Estados Unidos aumentar a produção de petróleo na Venezuela, a gente vai ter uma diminuição do preço do barril. E, consequentemente, a gente vai ter uma mudança disso na Europa, porque a China, por mais que vai ter dificuldades na Venezuela, mas vai ter um petróleo mais barato no Oriente Médio, e também a questão da Rússia energética muda em relação à Europa. Então, o aumento da extração de petróleo na Venezuela, ela muda completamente a lógica, porque a gente tem que fazer um recorte muito importante nisso. A Venezuela não é um grande produtor e não é um grande exportador de petróleo. O Brasil exporta mais petróleo que a Venezuela hoje. O Brasil acho que é o sexto ou sétimo maior exportador de petróleo do mundo. A Venezuela não é. A Venezuela, há uns 15 anos, ela se atrasou nesse processo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo, é a maior quantidade de petróleo guardado, não sendo extraído. A extração de petróleo na Venezuela ela não é significativa quando a gente falar dos principais players mundiais. E se os Estados Unidos conseguir, porque tem capacidade tecnológica, tem as reservas para isso, na Venezuela aumentar a extração, nós vamos ter uma diminuição do preço do petróleo no mundo. E tem gente que pode achar isso bom, mas assim, a partir do momento que a gente achar bom, vai ter muito acionista majoritário para ficar no Brasil e não ir para o mundo, que tem muitas consequências, vai ficar gritando que a Petrobras está dando prejuízo, que tem que aumentar o lucro, porque eu não ganho com as minhas ações, aquela coisa toda. Então, isso muda também nessa questão, Everton, para ficar nesses pontos e para encerrar o bloco.